Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Glacielma Borges, estou de volta para trabalhar com vocês a disciplina de Língua Portuguesa 2, que no caso hoje iremos trabalhar especificamente com a produção textual, dando continuidade à nossa preparação para a produção de artigo de opinião, que é o gênero textual que estamos trabalhando, ok? Então vamos lá. Bem, a nossa habilidade semanal será reler e revisar o texto produzido, escrito ou multissemiótico, né? Que é aquele texto que mistura escrita e imagem. O objetivo é corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. A habilidade será editar a versão final do texto, conforme alterações feitas a partir da revisão e avaliação textual. As etapas serão revisão e reescrita, e o gênero, artigo de opinião. Atividade complementar e página 186, certo? Então, vamos lá. Bem, a escrita e a reescrita, né? Como que eu irei trabalhar trabalhá-las nessa etapa de produção textual? Tanto o processo de escrever um texto quanto os processos de revisá-lo, editá-lo e reescrevê-lo devem ser guiados pela representação do interlocutor, ou seja, do leitor. Então, todo o objetivo da produção textual está em apresentar um texto de acordo com o meu leitor, né? De acordo com sua necessidade, de acordo com a sua demanda e de acordo com o interesse desse leitor. É a capacidade de supor o leitor, de considerar o grau de conhecimento compartilhado, de ajustar as finalidades do gênero a uma determinada situação de produção, que garantirá ou não o êxito na formatação do processo de revisão e reescrita, certo? Então, tudo será de acordo com o meu leitor, tudo que eu irei produzir, certo? Então, nesse sentido aqui, eu trouxe um trecho para vocês observarem no momento da releitura, da reescrita do texto, o que deve ser melhorado, né? Algumas possíveis falhas que a pessoa que produziu esse texto cometeu, certo? Então, temos o seguinte texto original. Quando não chegava ao meu destino, pensava sobre alguns fatos passados que passava em minha cabeça, como quando cheguei no 3 ano da Genetics e como conheci meu limitador Robert. Observem aí as falhas, né? Quando eu digo quando não chegava, se eu não cheguei ao meu destino ainda, o ideal é que eu use o enquanto, né? Porque é um fato que ainda irá acontecer, ok? O quando ele dá uma ideia de tempo presente, portanto fica desconectado. E aí, quando eu digo o seguinte, pensava sobre alguns fatos passados que passava, observem a repetição, né, de palavras, de ideias, e aí não fica legal. O ideal seria o uso de sinônimos, né, eu recorrer ao meu velho dicionário, que sempre me ajuda na hora de um desespero, né, na hora da agonia, ok? Então, sugestão, fatos passados que passavam soou estranho. Que tal relembrava de alguns momentos ou recordava de quando, né? Então, essas são algumas expressões que eu posso substituir a palavra passava para evitar essa repetição. E aí eu excluo também em minha cabeça, porque fica um texto muito pessoal, né? O ideal é que esse texto seja mais impessoal. Nesses últimos trechos, provavelmente sugere que a pessoa escreveu o texto no computador, né, no Word. Portanto, ele esqueceu de colocar aqui o símbolo de número ordinal, que é aquele ozinho aqui pequeno em cima, e escreveu de completar a palavra genética, né? Ficou aí cortado. Portanto, nós devemos reler nosso texto, não fazê-lo de forma apressada, ok? Porque tudo isso colabora para um bom texto. Rever, tentar observar o que foi que eu exagerei ou o que foi que faltou para fazer um bom texto, ok? E aí eu tenho algumas sugestões. Quanto à forma, eu tenho 6 sugestões para vocês. Primeiro, que a introdução seja muito clara, vinculada ao texto e interessante, né? Para prender o leitor logo de cara.
Segundo, que cada frase seja consequência lógica da anterior, né? Não posso desconectá-las, dar continuidade ao sentido do texto. Terceiro, que não haja informações supérfluas ou reflexões desconectadas do texto, né? Esse supérfluo é informação exagerada, desnecessária, né? Só para encher o texto de tamanho. 4. Que as frases estejam corretamente ligadas por palavras certas, né? Conectá-las através de preposições, de conjunções, né? Que são os termos utilizados para conectar as orações, ok? E no caso das orações adjetivas, também eu posso utilizar pronomes relativos, né? Para conectar a oração principal à oração subordinada. 5. Que se possa reler como se não conhecesse o conteúdo e entender tudo claramente, né? Então, nesse ponto é importante a objetividade, a clareza, para que o leitor, logo de cara, na primeira leitura, já consiga interpretá-lo de maneira coerente, né? De maneira clara. 6. Que a conclusão seja significativa e amplie o conteúdo anterior, certo? A conclusão também é muito importante, resgatando as informações da introdução e reafirmando o que se disse lá na introdução. Quanto ao conteúdo, é necessário verificar, primeiro, que cada frase seja completa, sujeito, predicado e complementos necessários, né? Nada de exagerado, nada de vários adjuntos adverbiais, por exemplo. Segundo, que haja concordância e adequação nos tempos e modos verbais. Nós sabemos, né, da importância de situar o texto no tempo. 3. Que as frases sejam tão curtas quanto possível e sempre claras, né? Também não tão curtas que fique faltando informação. Isso tudo é importante. 4. Que a linguagem seja correspondente ao gênero do texto, né? No nosso caso, o artigo de opinião será uma linguagem formal para adequar ao texto, ao gênero. 5. Que a pontuação esteja correta e contribua para a clareza. E 6, que não haja repetição de conteúdo, argumento, palavra ou expressões. Aí, novamente, relembrando a questão dos sinônimos, do estudo das palavras lá no dicionário para aumentar o vocabulário, certo? Então, essas são as dicas de produção textual na fase de releitura e reescrita, certo? Por aqui eu finalizo. Até a próxima.